Hoje eu vou falar para vocês de 6 profissões que talvez você não faça ideia, mas vai precisar se adequar à nova Lei Geral de Proteção de Dados. Se você quer saber se a sua profissão se enquadra a essa nova regra, fique atento nesse vídeo até o final. Existe uma nova lei que vai mudar a rotina da grande maioria dos profissionais liberais, autônomos e todo tipo de classe possível. É a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei diz que qualquer profissional, ainda que seja pessoa física, que colete dados, inclusive no mundo real, vai precisar ter uma política, vai precisar pedir um termo de consentimento ao seu usuário, ao seu cliente, ao seu paciente, a qualquer outra pessoa que utilize dos seus produtos ou serviços, dizendo do porquê que coleta esses dados, como esses dados são armazenados, quanto tempo eles ficam armazenados, o que acontece caso esses dados sejam vazados. Então agora eu vou falar para vocês 6 profissões que talvez vocês não façam ideia, mas que vão precisar se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Se você tiver alguma dúvida se a sua profissão faz parte, vai precisar também se adequar às novas regras da LGPD, fique à vontade para comentar aqui embaixo desse vídeo na seção de comentários do canal. Uma das profissões que vai precisar se adequar à LGPD é a de porteiro. E parece meio inusitado, mas é verdade, porque o porteiro, quando você chega hoje num condomínio, principalmente quando o condomínio é empresarial, eles pedem de você nome, CPF, RG, coletam a sua biometria, muitas vezes coletam a sua imagem para fazer parte do cadastro. E segundo a nova lei, qualquer tipo de dado pessoal que é coletado, seja do mais simples aos mais sensíveis, você precisa ter uma política de compliance e um termo informando as razões pela qual você está coletando esses dados e se a pessoa vai te dar esse consentimento ou não. Então, porteiro vai ser uma das profissões que vão precisar se adequar a essa nova regra. Um segundo profissional que, sem dúvida, vai precisar se adequar a essa nova regra é o profissional de personal trainer. O personal trainer, ele para fazer um trabalho mais adequado, para além dos dados pessoais comuns, nome, CPF, RG, ele também vai precisar ter uma ficha de anamnese do aluno. Ele vai precisar coletar dados sobre peso, altura, quais são os tipos de exercício que o paciente pode ou não pode fazer, inclusive sobre eventuais patologias para evitar que sejam prescritos determinados tipos de exercício ou atividade. Sem dúvida nenhuma, dados extremamente sensíveis e que também vão precisar de uma política adequada para esse enquadramento. Um outro profissional autônomo que vai precisar se adequar à lei é o profissional de fotógrafo, o profissional de fotografia. O bom fotógrafo costuma fazer contratos, coletando dados, e-mails, além de as próprias fotos, dependendo inclusive do tipo de ensaio, o fotógrafo de ensaio sensual, por exemplo, ele armazena consigo dados extremamente sensíveis. E esse fotógrafo agora vai precisar dizer para o seu cliente onde e como essas fotografias estão sendo armazenadas, se ele vai armazená-las e por quanto tempo, se ele vai deletá-las depois de entregue ao cliente ou se vai permanecer dentro do seu computador, da nuvem, por quanto tempo e o que vai acontecer, quais serão as suas responsabilidades no caso de vazamento de determinadas fotos, por exemplo. Também o esteticista é um outro profissional que vai precisar se adequar, porque também um bom profissional de estética sabe que precisa coletar, além das informações pessoais comuns, informações um pouco mais sensíveis. Ele precisa muitas vezes preencher uma ficha também de anamnese do paciente para verificar se o paciente tem alguma alergia a determinado produto ou algum tratamento em que ele vai ser submetido. Esses dados também serão dados sensíveis que vão precisar ser informados ao paciente, ao cliente, e vão precisar, sem dúvida nenhuma, também de uma política de compliance completa, devidamente informada. Também vendedores, lojistas, mesmo que autônomos ou não, vão precisar fazer enquadramento à nova regra se minimamente você coletar dados, minimamente você coletar um número de WhatsApp para depois passar promoções, ou se você coletar um e-mail para depois informar o cliente sobre o que está acontecendo na loja, novas coleções. Ou seja, dependendo do caso, até mesmo um vendedor de produtos como Avon, Natura, se coletar dados referentes a nome, identidade ou simples WhatsApp, vai precisar se adequar à nova regra. Se o lojista tem um crediário próprio, então é indiscutível que ele vai precisar se adequar a essa nova regra, porque com crediário próprio, o lojista tem do cliente informações sobre quantas compras efetuou, o valor dessas compras nos últimos 6, 3 meses, 1 ano, 2 anos, além de ter informações muitas vezes até financeiras, porque para conceder o crédito,
muitas vezes se pergunta qual é a renda média desse cliente final, desse consumidor. Vocês percebam que não à toa a lei tem um nome geral no seu título, Lei Geral de Proteção de Dados. Ela diz isso porque não importa qual profissão você está exercendo, que tipo de profissional você é, e não importa também o seu tamanho. Se você for desde uma pessoa física, um empresário individual, um microempreendedor, uma empresa de pequeno porte, até um banco, você vai ter a obrigatoriedade de se adequar à lei se você coletar dados de qualquer natureza de pessoas físicas. Portanto, essa lei se enquadra para profissões que vão para muito além dessas 6 que a gente acabou de falar. Se você faz parte de alguma das 6 profissões que a gente acabou de falar, ou empresário de qualquer natureza que colete dados no mundo virtual ou real, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Semanalmente nós produzimos conteúdo jurídico, agora especialmente em Lei Geral de Proteção de Dados, com a intenção de transformar a vida e o negócio das pessoas através do direito e da justiça. Aguardo você no próximo vídeo.